Então conta pra gente, pra quem nos ouve ou pra quem assiste, como que a Irlanda caiu no seu colo. Então, Ou seja, parte do princípio de que você não estava parada esperando o universo jogar no seu colo. Você estava em movimento junto com o universo. O autor estava lá? Não, ele já desencarnou. Mas eu conheci as pessoas. Ele falou assim: olha, Japão não tem, mas a gente tem um autor irlandês que escreve em inglês. Aí eu. Tá. Daqui um mês, tipo. Nossa! Como? Sócio Eric. Sócia Maiara. Bem-vindos aos Sócios pelo Mundo. Hoje o papo é com quem teve a coragem de sair da zona de conforto, atravessar o oceano e viver uma das experiências mais transformadoras que existem, um intercâmbio. Mas nada de conversa superficial. A ideia aqui é ir fundo, entender os bastidores dessa jornada com quem viveu cada passo, tropeço e conquista. Nossa convidada hoje é Isabelle Vieira, formanda em Letras em Inglês e professora no CNA Araguaína, que embarcou rumo à Irlanda e tem muita história para contar sobre adaptação, trabalho, cultura e tudo que não aparece no Instagram. Isabelle, seja muito bem-vinda. Obrigada. Oi, Isabelle, bem-vinda. Grata. Agradecemos aí pelo convite em aceitar prontamente, né, trazer essa experiência que eu não tenho dúvidas, né, eu descobri esses... Gente, na realidade é o seguinte, ó, a Isa e eu já nos conhecemos há um bom tempo. É um bom tempo assim, né, uns 2 anos. E acabou que eu não sabia que ela tinha ido para a Irlanda fazer intercâmbio. Quando eu descobri, foi uma grata surpresa e fiquei muito feliz de saber que você teve essa experiência, porque na época que a gente trabalhou junto, eu tinha, né, você via eu falar sobre essa questão de que eu tinha vontade, desejo de que o jovem saísse de sua cidade, saísse do seu local, do seu país e explorasse o mundo justamente para ter uma visão muito mais ampla, muito mais abrangente, né, de mundo e voltar e melhorar o lugar onde você vive, né? Então... Eu lembro que eu até falei assim, quando eu te contei, né? Eu falei assim, não, na minha cabeça eu já tinha te contado. Porque era um assunto que a gente conversava muito. Na época que a gente tava trabalhando junto, a gente pensava, nossa, ele me contando as histórias das experiências dele como intercambista, estudando fora. E eu assim, cara, eu quero muito fazer isso. Eu quero muito fazer isso. E aí, quando a gente se encontrou novamente, que eu fui falar, eu até comecei a falar como se você já soubesse. Aí eu... Uai, mas eu não te contei, eu jurava que você tinha te contado. A Irlanda. Mas foi uma experiência incrível, que assim. Bacana. Então conta pra gente, pra quem nos ouve ou pra quem assiste, como que a Irlanda caiu no seu colo? Então, eu estudo letras em inglês na Universidade Federal do Norte Tocantins, a UFNT. E eu tenho uma professora lá, que é até tenho que falar dela porque ela é incrível, a professora Alessandra Rigonato. Ela é professora e também faz pesquisa e tudo, né? Aquele famoso doutor na universidade. E aí eu tava conversando com ela, falando assim que eu tinha interesse em pesquisar na universidade e tudo. E aí eu me interessava pela área da literatura inglesa. E também, eu sou muito apaixonada com os países asiáticos, Japão e tudo. E aí, eu falei assim, olha, se tiver alguma pesquisa na área dessa linha de Japão... Aí ela virou e falou assim, olha, Japão não tem, mas a gente tem um autor irlandês que escreve em inglês que aborda o Japão na pesquisa dele. E aí eu falei, não, beleza. Aí eu fui conhecendo os estudos, né? E eu lembro que ela é meio que nem eu, assim, a gente é bem parecida, que é, vamos. E aí, se joga, Aí ela foi e falou assim, você quer pesquisa, você quer dar uma olhada? Eu quero. Aí eu dei uma olhada, gostei dos textos dele, que é o Yeats, W.B. Yeats. E aí eu falei assim, não, professor, eu gostei. E aí eu fui caminhando pra esse lado. Então, o Japão mesmo eu já nem me abordo mais na minha pesquisa. Entendi. Mas eu fiquei na Irlanda. Então, por isso que eu cheguei na Irlanda. Por causa do meu interesse no Japão. E aí ela foi trazendo porque como eu estudo letras em inglês, eu tinha que entrar nessa parte, né? Da literatura. Mas foi muito engraçado que
ela virou pra mim e falou assim, tinha um mês que eu tinha lido um primeiro texto dele, ela falou, Isabelle, próximo mês tem um congresso internacional em Ouro Preto. Bora? Você quer montar um projeto e a gente apresenta lá? Aí eu, tá. Daqui a um mês, tipo, nossa. Como? Aí eu falei assim, não, tá, bora. Falei, bora. E aí ela me deu a ideia de um tema, ela falou assim, não, então você vai... Ela, na verdade, me deu a tarefa. Olha pro texto dele e fala, o que eu gostaria de pesquisar aqui? Uhum. Aí eu li e falei, professora, eu me interessei no fato dele abordar isso, né? Que é a parte da dança. Tô unindo a literatura com a dança. Aí ela falou assim, não, então achei ótimo. É uma coisa que não é muito pesquisada, a gente segue por esse caminho, que é na parte das peças teatrais. E aí eu me inscrevi. Só que, tipo assim, pra poder ir pra Ouro Preto, a gente não tinha verba. Certo. A universidade não tinha. Não tinha. A gente tentou ir atrás da verba pela universidade. Na época, a gente tava tendo a transição da UFT pra UFNT. Então, eles não tinham nenhum recurso ainda. Entendi. E aí, eu falei assim... E aí, professora? Porque, assim, eu moro no Tocantins. Como que eu vou chegar em Ouro Preto? Assim, sou universitária. Estudante. Estudante. Então, assim, né? Não tínhamos muito recurso financeiro. Sim. Aí, eu falei assim... E eu não tinha bolsa pesquisa ainda. Eu comecei a pesquisa independente. Aí, eu falei... Como que a gente vai chegar pra Ouro Preto? Aí surgiu... Isso foi agora, recente, ano passado, não? Isso foi em 2024. 2024, que foi o que me levou pra Irlanda. Conheceu. Exato. Sim. E aí ela virou pra mim e falou assim, foi no final de 2024, que eu fui em outubro. Aí ela falou assim, Isabelle, acabou de chegar um arquivo aqui pra mim falando que tem bolsa pra estudante pra poder ir apresentar um trabalho. Só que essa bolsa, normalmente, ela é voltada pra mestrado e doutorado. Certo. Mas eu falei, vamos tentar. Mandei e eu ganhei bolsa. De qual instituição? Da Universidade da Noruega. Junto com o Instituto então Waits. isso é importante, ó, pra quem tá assistindo ou ouvindo. Você encontrou uma fonte de financiamento de uma instituição da Noruega. Exato. Agora, como é que você achou isso? É minha professora. É porque, na verdade, quem tava realizando... Isso é muito interessante. Porque quando a universidade ela não tem recurso, a gente fica limitado. Sim. Só que foi o que minha professora me ensinou, assim, Isabelle, a gente não pode ficar contando só com os recursos daqui, porque infelizmente ainda não... Sabe? Tá começando agora. Aí eu falei, não, então eu vou atrás de algo... Vamos buscar, professora. E quem tava realizando o Congresso Internacional era uma instituição do autor, que é uma instituição internacional do Yates, né? E eles estavam organizando o congresso e aí eles deram bolsa. Eles sempre publicam o edital e aí sempre tem uma bolsa. Certo. É uma coisa muito interessante na Irlanda, é que eles gostam de financiar pessoas que querem pesquisar. Olha! Então, se você vai pesquisar algo a respeito da cultura da Irlanda... Sim. Dança, música, literatura, não falta recurso. Língua, não falta recurso. Então, eles investem muito. Sim. E aí, eles falaram, olha, Aí, eles mandaram o edital, eu apliquei, mandei minha carta, né, pedindo, carta de apresentação, tudo, pedindo, solicitando a bolsa, explicando por que eu precisava da bolsa, onde que eu morava, o valor que eu ia precisar. E aí, eles me mandaram uma bolsa. Eu não lembro se eram 800 euros, mas assim, foi um valor 400 euros, não lembro. Mas convertendo, deu pra poder cobrir praticamente todo o custo da viagem, né? Sim. E foi muito bom, foi muito legal. E por que eu tô contando essa parte? Que você me perguntou como que eu cheguei na Irlanda, né? Como é que a Irlanda, exato. É porque além de você buscar esses recursos fora, porque querendo ou não, quem tem interesse em ir pra fora, às vezes não tem muito recurso aqui no Brasil, é a gente também conhecer pessoas. Sim. Então, nesse congresso internacional, eu conheci o cara, né? O autor estava lá? Não, ele já desencarnou. Mas eu conheci as pessoas. eu espero que ele não esteja lá. Eu achei que ele era vivo. Não, ele já foi. Ele já foi. Mas eu conheci os atuais pesquisadores que encabeçam as pesquisas do textos deles, né? E eles eram, tipo assim, presidente do instituto. Hoje, um deles é o presidente da Summer School que eu fui, que é a escola de verão lá. Então toda tipo os pupilos dele, né? Toda a escola que ele formou. Exato. Então, muita gente estava lá em Ouro Preto, nesse evento que você foi. Exato. E aí, foi interessante, porque eu cheguei lá...
Eu falo inglês, eu sou Certo. fluente. Mas é claro que quando você tá num ambiente, ainda mais um ambiente acadêmico, dá uma tremida na base, né? Mas aí eu olhei pra um lado, quando eu cheguei lá, eu fiquei um pouco afastada mais perto dos brasileiros. Aí eu falei, gente, eu ganhei uma bolsa, eu vim até aqui, eu viajei porque é longe, a viagem é cansativa, pra ficar sem interagir com essas pessoas, jamais. Aí eu lembro que a minha professora, eu tava contando com a presença dela, só que aconteceu alguns problemas, ela teve que voltar mais cedo. Ela olhou pra mim e falou assim, Isabelle, é você com você, mas eu tô com você. Ela falou assim, faz as suas conexões. Eu falei, certo. Porque nesse ambiente, nessa área, é interessante você fazer conexões. Mas é conexões reais, assim, de conversar, de conhecer, de saber o que a pessoa tá pesquisando. Sim. E aí eu falei, não, então, certo. Aí eu comecei a conversar com eles. E eles me deram o e-mail deles, os professores. São professores, assim, tem um, que é o Tom Walker, que é professor da Universidade da Trinity College. Certo, que é Universidade de a Dublin. melhor da Irlanda, Da Irlanda. né? E aí, na hora que ele me contou, eu fiquei assim, Uau! uau! Aí, então, tinha pessoas de vários lugares, de vários países. Eu fui na Trinity, eu entrei lá. Nossa, é muito... E aí, ele virou e falou assim, se precisar de alguma coisa, claro que é em inglês, se Sim. precisar de alguma coisa, conte comigo, é só mandar um e-mail. Aí eu, ok. Nessa viagem, a gente tava conversando a respeito da Summer School. Uhum. Aí a professora indiana, a Ragini, ela virou pra mim e falou assim, por que você não vai pra Summer School? É uma experiência incrível. Não só de estudo, mas também cultural. Aí eu falei, por que eu não vou pra Summer School? Porque é na Irlanda, outro país, e demanda recursos. Aí eu falei pra ela, olha, nesse exato momento eu não tenho recurso pra poder ir, mas eu vou dar um jeito, né? Interrompemos esse episódio para um anúncio extremamente importante. O que é, Mayara? O lançamento do nosso grupo Chile Santiago, temporada de neve 2026. Um grupo exclusivo saindo do Tocantins. Você não pode ficar de fora. E o melhor, com acompanhamento dos sócios. Sócios pelo mundo. Vem pro Chile com a gente. Sócia Mayara. Sócio Eric. Nos vemos no Chile. Que eu sempre pensei isso, eu vou dar um jeito. Mas você já sabia que existia esse Summer School? Não, Peraí, deixa eu fazer uma pausa aqui. claro. Porque quem nos escuta, é um ambiente muito acadêmico, né? É. Então, para quem não é, às vezes, muito acadêmico, nós vamos esclarecer algumas questões. Acho que uma coisa que eu queria ressalvar é o fato de você ter se movimentado. Porque, voltando lá no início da sua história, você disse que tinha muita curiosidade sobre o Japão. Uhum. E aí, o Japão, pesquisando sobre o Japão, encontrou esse autor que já pesquisou o Japão, mas que é irlandês. Isso. Ou seja, parte do princípio de que você não estava parada esperando o universo jogar no seu colo. Você estava em movimento junto com o universo. Ponto. Você encontrou este autor que te fascinou, né, por um lado aí. E aí, a professora sua te indicou para ir num evento promovido por uma instituição. Ah, não, o evento não foi promovido pela instituição da Noruega, né? Ele foi promovido pela instituição, é o Instituto Yates, em conjunto com a Universidade de Ouro Preto. Ah, tá. Então Alfove. foi a instituição da Irlanda Isso. em conjunto com a Federal de Ouro Preto, Isso. que daí criaram esse congresso. E aí, essa linha de seguidores aí do autor que você estava estudando participaram do evento. Isso. Você, sendo uma pessoa comunicativa, e por mais que às vezes as pessoas tenham vergonha, né, uma certa timidez, tem que quebrar essa barreira. Tem. Porque já dizia o desencarnado. Já dizia o desencarnado Chacrinha: quem não se comunica, se estrumbica. Então, quando você vai e está num movimento desse, que é riquíssimo, porque é um congresso, tem gente de tudo quanto é lugar do país, se é um internacional do mundo também, você vai ter a possibilidade de criar essas conexões e falar, conversar, perguntar o que quer que seja, mas trocar essas ideias são fundamentais para você se desenvolver e ver novas oportunidades e como surgiu na sua vida também, né? Tá? Como surgiu na sua vida. Exato. Porque você conversando com eles meio que te convidaram. Por que você não vem pro Summer School? Foi muito isso. É isso. E esse ponto de… Gente, na universidade… Na universidade, se você não se move, você não faz nada.
Porque os professores, eles têm as pesquisas deles, eles têm as coisas deles, eles têm os caminhos deles. Não vão ficar te abordando, não, você quer pesquisar isso, você quer pesquisar aquilo? Você tem que... É diferente de ir na escola, né? Sim. Então, na universidade, você tem que ir atrás. Você tem que perguntar, você tem que buscar. E... Você se torna um adulto. Exato, você se torna um adulto. Você se torna um adulto. É exigido isso de você. E conversar, igual a comunicação, igual você falou. Eu me comuniquei com eles lá, nem foi por interesse, porque eu não sabia da Summer School. Uhum. Então, não foi pra poder Você conseguir... descobriu lá, na realidade. Exato. Não foi pra conseguir contatos, pra conseguir isso ou aquilo. Foi porque eu queria saber o que eles tinham de diferente. Uhum. Veio um monte de gente da Noruega, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Irlanda. E eu vou ficar sentada sem entender quem são essas pessoas? Então, não, eu fui atrás e eu fui conversar com eles. E eu lembro que teve um jantar, foi tudo incluso, né? Teve um jantar, aí eu sentei de frente pro presidente, pro professor tal e tal, tal. E pensa nas pessoas renomadas que são Sentam na pessoas mesa. como a gente. Gente como a gente. Gente como a gente. Foi muito legal. Imagina assim, uma conversa que nem a gente tá tendo aqui. E eles conversando e contaram a respeito de família, de como que é pesquisar. Quando eu contei pra eles que eu tava pesquisando e trabalhando, porque ao mesmo tempo que eu fazia faculdade, eu trabalhava, né? Eu faço faculdade de trabalho, porque né, Sim. é realidade atual. Eles ficaram assim, eu não acredito. Porque lá, alguns países, os estudantes ganham pra estudar. Tipo assim, Exato. eles são... É investido, né? Principalmente se for na pós-graduação. Mestrado e doutorado é visto como trabalho, não é visto como estudo. Exato. O mestrado, você é pago pra fazer. Então, é porque é um trabalho de pesquisa, de fato. Exato. Né? Você tá desenvolvendo uma pesquisa. Eles valorizam muito. E aí, eles olharam pra mim e falaram assim... Você trabalha também? Eu falei, trabalho. Ele, e como pesquisa? Estuda? Eu... Madrugada. De meia-noite às 6. Infelizmente, é. Mas foi, e aí eu consegui, eu conheci ele, me deu contato. Sei. A professora indiana, a Ragini, me falou da Summer School. Minha professora também já participou da Summer Explique School. o que é uma Summer School, pra quem não Vamos sabe. lá. Durante o verão, na Summer School na Irlanda, né? É International Yates Summer School. Essa Summer School em específico é uma escola de verão em que nós vamos para aquele local e nós estudamos algumas coisas. Como é uma Summer School do Yates, nós fomos para a cidade onde ele nasceu e estudamos tudo a respeito dele. Então, tem uma temática, Uhum. aí tem um tema, a Summer School. E aí, durante aqueles dias, tem várias aulas, oficinas, passeios turísticos para poder conhecer os locais, que inclusive Que aí é ele a parte fala cultural, né? a parte cultural. Ele fala em alguns textos de alguns locais. E a gente foi Nossa, até os locais. Que incrível. Então, é maravilhoso. É maravilhoso. Então, essa é uma Summer School. E aí, Summer porque é no verão. Sim. Ainda bem. É. Ainda bem, né? Ainda Ainda mais na bem. Irlanda, né? Ainda mais na Irlanda, que é muito frio. Então, isso é uma Summer School. Aí a professora falou. Aí eu falei, olha, mas eu não tenho recurso. Ela, olha, mas tem bolsa. Aí a minha professora, é verdade, tem bolsa, por que você não tenta? Beleza. Concluí ali, congresso foi maravilhoso. Conheci pessoas incríveis, tanto de Mariana, quanto Ouro Preto, quanto internacional. Voltei pra casa. E isso no final de 2024. Final de 2024. Ok. Voltei pra casa. Um dia eu tava navegando na internet. Falei, e se? Vou tentar. Não custa. Uhum. Eu sempre penso assim, não, O não- custa nada tentar, gente. O não você já O tem. não eu já tenho. Porque vai que, né? Aí eu falei, vou me inscrever. Peguei o material, li. Eu lembro que eu só falei pra minha professora, professora, estou me inscrevendo pra Summer School. Aí ela, pois faça. É isso que tá a diferença Uhum. de você ser adulto e buscar o que você quer. Porque a minha professora, ela não foi comigo, me deu a mãozinha e falou assim, Sim. vamos em cada passinho. Ela falou, olha, se precisar, eu tô aqui. Ela falou isso. Então, eu fui fazendo. Mandei pra ela a minha carta de apresentação, ela adorou. Assinou também. Ela fez uma carta de recomendação pra mim. Recomendação, que é sempre... costuma ser, né? Nesses processos seletivos, a carta de recomendação costuma ser um dos documentos requeridos. Pois é, isso foi uma coisa que eles pediram. Eles pediram nível B2, no mínimo inglês. B2 de inglês. Então, foi exigido inglês. E aí, é um ponto-chave. Sem o meu inglês, eu não teria conseguido ir. Eu não teria conseguido passar nem da imigração. E aí, é um ponto que eu tenho que agradecer ao CNA. Porque eu
fiz, né? Eu concluí meu inglês no CNA Araguaína. E assim, eu tinha condição de ir. Uhum. Então eu fui. Você estava preparada. Estava preparada. Isso faz muita diferença. Porque às vezes, quando eu comecei a estudar inglês, eu não tinha noção de que um dia eu iria na Irlanda por uma bolsa de uma faculdade. Entendeu? Eu não tinha essa noção. Sim. Mas na hora que chegou a oportunidade, eu tava preparada. A mesma coisa do meu passaporte. Olha. Eu tirei meu passaporte na pandemia. Aí eu lembro que eu tirei, não falei pra ninguém, nem pra minha família. Eu cheguei com o passaporte em casa. Gente, tirei meu passaporte. Minhas irmãs e meus pais. Você tá indo pra onde? Aí eu, não sei. Mas isso... E eu lembro que eu falei assim, vai que surge uma viagem totalmente paga pra mim. E eu falei desse jeito. Você já estava... Já. Profetizando. Tava profetizando. Dizer assim. Aí eu falei, vai que surge. E quando a minha professora falou assim, não, aí a gente vai ter que tirar o passaporte. Eu falei, eu já tenho. Ela, você já tem? Eu falei, longa história. Então eu tirei o passaporte antes. Minha professora... Então eu já tava tipo assim, sabe quando você tá com faca e o queijo na mão? Bem um ditado bem mineiro, né? Sim. A faca e o queijo na mão. E aí eu falei assim, não, eu vou, vai dar tudo certo. E aí eu me inscrevi. Precisava de carta de recomendação. Eu tinha um contato de quem? Dos professores. Dos professores. Lá da Irlanda, da Noruega, de tudo quanto é lugar. Eu peguei. Aí eu falei, vou mandar. Vai que. Sim. Mandei e-mail pra eles, consegui a carta do Charles Armstrong, que é um professor da Noruega. Que era o presidente do instituto. Parecendo que chegou na Lua, Na gente. Lua. Mas foi quase isso. Ele me deu a oportunidade de chegar quase na Lua. E o Tom Walker, que é o atual presidente da Summer School. Diretor, né? Aí eles me mandaram. E eu mandei, só que eu fiquei assim, talvez eles não me entreguem a tempo. Porque tinha um prazo, né? Sim. Eu tinha que me inscrever até dia 8 de fevereiro. Eu lembro das datas. E aí eu fiquei esperando. Eu acho que faltando um dia, eles me mandaram as cartas. Sim. Recomendando, falando que uma... Porque assim, não tinha como eles falarem... Muito sobre você. Muito sobre mim. Eles falaram assim, que eles viram em mim o desejo de aprender. Olha que legal. Porque foi muito rápido o encontro que você teve com eles lá no Ouro Preto, uma semana. Né? Uma semana. Só que assim, eu ficava... Tudo quanto é coisa, eu ia atrás. Eu ia atrás das palestras, perguntava... Às vezes eu não entendia, porque o inglês, quando ele é falado assim, falado rápido, por nativos... Ainda mais é um pouco irlandês, mais difícil. né? Vamos combinar. Ainda mais com sotaque de um monte de lugar do mundo. E ainda mais irlandês. Então, teve um pouco de dificuldade em relação a isso, mas eu me dava meu jeito. Eu pedi pra repetir, né? Can you repeat? E a gente foi conversando. E eu fui aprendendo. Sim. Então, eu acho que eu demonstrei esse desejo de aprender e de ir mais longe. E aí, mandei as cartas e mandei o e-mail. Esqueci, Eric. Eu esqueci. Completamente. Deixei, entreguei. Falei assim, se for pra ser, vai ser. E aí eu mandei mensagem pra minha mãe. Isso em fevereiro de 2025, fevereiro do ano passado. 12 meses atrás. Exato. Mandei uma mensagem pra minha mãe e pro meu pai. Eles não moram comigo, então eu tenho um grupo chamado Assuntos Isa. Eu só mando os assuntos lá, olha, novidade e tal. E aí eu mandei mensagem pro meu pai e pra minha mãe, que precisam ser citados porque eles são incríveis. Falei, talvez eu vá pra Irlanda. E eles estão acostumados, porque cada hora é um negócio diferente, né? Aí eles, como assim? Aí eu falei, talvez surja uma oportunidade de eu estudar na Irlanda. De eu ir fazer uma summer school. Expliquei. Vai ter bolsa. Só que aí tem um adendo. Na bolsa, a full scholarship, que a gente fala, né? Que é a bolsa completa. Só tava incluso o curso. Eu não teria que pagar nada pelo curso. Certo. Porque durante a summer school, a gente tem um curso. Sim. Esse curso, ele tem um valor. E é em euro. Então, se eu ganhasse a full scholarship, que é a bolsa integral, eu não pagaria nada pelo curso. Entendi. E não pagaria pela acomodação, porque eles têm um local que é a Yates Village. Eles têm um local para receber os estudantes da Summer School. Entendi. E estudantes também de fora, que vêm pra universidade e tudo. Aí eu falei, tá, não vou pagar nada pela acomodação e nada pelo curso. Mas a alimentação e transporte, eu teria que pagar. Aí eu pergunto pra vocês. É um valor, não é? Bastante. Uma passagem aérea saindo do Brasil, principalmente para a Irlanda, eu costumo dizer que a Irlanda é tipo Araguaína, é fim de linha. É fim de rota. Então, todas as passagens costumam ser muito caras.
Você ir, por exemplo, para Paris, para Londres, para os grandes centros, é muito mais barato do que você chegar na Irlanda. Então, sempre voos do Brasil para a Irlanda costumam ser mais caros. Pois é, na hora que eu olhei o valor, eu falei assim, nossa, de onde que eu vou tirar isso? Aí eu olhei, eu lembro que eu até olhei pra minha moto. Eu brinco de Ladybug, minha popzinha. Eu falei, se precisar, a gente sacrifica. Eu acho que eu vou ter que te vender. Mas eu falei assim, aí eu até falei com a minha professora. Eu falei, professora, mas eu não tenho dinheiro da passagem. E aí entra o ponto de você encontrar um bom professor. Porque as universidades precisam de bons professores, como Sim. a professora Alessandra Rigonato. Ela olhou pra mim e falou assim, a gente dá um jeito. Sim. Faz Ela falou, vaquinha online. A gente faz vaquinha online, faz rifa. Ela falou, a gente faz passeata, a gente dá um jeito. Isso é verdade. Aí eu falei, ok, então vamos escrever. Mandei. Eu estava descansando, na época eu tava trabalhando no CNA, né? Continuo trabalhando. E aí eu estava descansando no meu período de almoço. Chega um e-mail. Eu comecei a ler, eu cheguei que eu tremi. Gente, eu tremi de nervoso, porque eu comecei a ler. Aí eu fui lendo tudo em inglês, aí falei que você foi aceita. Aí eu fui aceita. Aí eu fiquei. Eu lembro que eu fiquei assim, meio atordoada. A ficha não tinha caído ainda. E aí teve um ponto que foi o mais interessante que eu li, que falava que eu tinha sido aceita e que eles tinham me selecionado pra poder, eles resolveram custear tudo. Todo O transporte deslocamento, tudo. inteiro. Nossa. Da minha casa até a cidade. a lá do cidade. interior. E o que eu andasse dentro da cidade. Caramba. Então, tudo relacionado a transporte, eles iam custear. Entendi. Eu lembro que quando eu li isso, meu olho Nossa. encheu de lágrima. Meu Deus, é mais que um sonho. É mais que um sonho. As minhas irmãs não sabiam. Que emoção, hein? Só a minha irmã mais velha tava sabendo do processo seletivo, mas os meus pais. Sei. Não contei pra ninguém. Minhas irmãs... Aí eu corri na minha irmã mais velha, que ela trabalhava junto comigo. E aí eu falei, eu consegui. Aí ela ficou assim... O que, menina, que você conseguiu? Aí eu consegui a bolsa. Ela, mentira. Eu falei, consegui. Aí eu falei, e eu consegui o transporte. Gente, que incrível. Foi. E aí ela ficou super feliz. Aí eu contei pra minha família. Porque assim, como eu não sabia como é que ia ser, eu achei melhor não contar. Sim. Porque se eu recebesse um Pra não não, criar expectativas. se eu recebesse um não ia ter ninguém me perguntando. E aí, conseguiu? Não, eu Pra não fiquei se na frustrar. minha. Exato. Aí depois eu contei. Eu falei, gente, eu não acredito. E aí, eu lembro que eu chorei, eu fiquei muito emocionada. Aí eu mandei uma mensagem pra minha professora. Eu consegui. Mandei o print pra ela. Ela tá assim, Isabelle, eu não sei se eu tô lendo certo isso aqui, mas você também conseguiu o transporte. Aí ela consegui. Eu falei, Nossa. como que você conseguiu? Porque ela sabe Sim. da Summer School, ela sabe da scholarship, ela sabe que eles não dão transporte. Eu acho que, não sei se foi a primeira vez, não posso afirmar, né? Porque já tem uns anos que eles fazem isso. Mas não é costume eles dar transporte. Eu falei, professora, eu não sei. Eu não sei se foi a carta do Tom Walker e do Charles Armstrong. Que ajudou tanto assim, né? Não é. Mas eu consegui, e aí tudo certo. Comecei. Olha. Será Aí eu comecei que a não foi organizar. Um deles, não, que em off foi lá, vou patrocinar o transporte. Gente, se Eu foi... gostei dessa menina aqui, ó. Então, Achei ela muito ousada. Achei ela muito. Eu pensei nisso, só que eu descobri que era outra. Eles se conheciam, mas a pessoa que organizava era outra. E eu descobri lá durante a Summer School, eu descobri que eu recebi uma bolsa da neta do autor. Uau! Da neta do autor. Da neta do autor. Caramba! Que incrível. E aí eu conheci ela, conversei com ela. Ai, eu acho que eu não tenho... Eles não me mandaram a foto ainda. Mas eu conheci a bolsa veio da família dele. Sim. Essa bolsa que custeou o transporte veio da família dele. Nossa, é muito... Isso, acho que talvez isso se torna muito mais... um valor muito maior. Porque, assim, é o próprio autor que você começou a estudar lá atrás. Exato. Né? E aí, alguém, um membro da família, financiando, né? E eu fiquei assim... É até um pouco assim, uma responsabilidade, né? Falei, nossa, Sim. eu tô indo...
E só que eu só descobri lá também, né? Mas é uma história, Isa, muito inspiradora e eu espero que sirva aí, né, de inspiração para muitos. Pra mim, sim. Que... Olha aí, tá vendo? Você viu pra Maiara, olha. Não, porque assim, é muito difícil, ainda mais o jovem hoje que tá… Existe um termo em inglês que é granted for… you have it for granted. Que eu não sei traduzir, talvez seria tipo… você tem isso… imagine o brasileiro. O brasileiro é riquíssimo em água, em abundância, né? O Brasil é um país rico em água. Taken for granted, né? Então, a gente tem isso por ter. Nós não fomos atrás, nós não buscamos, nós não… Por natureza, né? Temos isso por natureza. E aí, a gente não dá valor. Então, geralmente, é uma expressão no inglês que significa que você não fez nada, nenhum esforço para obter essa grandiosidade que você tem. No caso nosso da Amazônia, em referência à Amazônia, os grandes rios. Então, hoje, nós temos uma geração que elas… taken for granted. Elas têm tudo sem esforço nenhum. Uhum. E aí eu ouvi uma história dessa, e aí muitos que estão assistindo, às vezes, eu não posso, eu não consigo, não sei o quê. Mas o que você está fazendo? O que você está se esforçando, né? Você está indo atrás? Você está se mexendo? Você está se movimentando? Porque não existe nada parado no universo. O meu coração, nossos corações estão batendo, nosso sangue está circulando. Se parar, morre. Qualquer coisa que para, morre. Então, se qualquer coisa no universo que para tende a desencarnar… Então, como é que um indivíduo pode ficar parado? Esperando, sentado, cair no colo? Né? Então, eu acho assim que me lembra muito a minha… Eu estava tentando muito uma bolsa no Canadá. Existia um tipo… É como se fosse um summer school também. Mas era diferente porque era 1 ano. E aí, a gente ganhava uma bolsa durante 1 ano para pensar no que é da vida. Nossa, tipo assim, eles selecionavam talentos no mundo para que se juntassem e desenvolvessem coisas, entendeu? Era uma escola de talentos. E era o meu sonho ir para essa escola, chamava Survey Scholarship. E aí eu tentei durante acho que 2 ou 3 anos, salvo engano. E eu conheci um brasileiro, falei, cara, eu vou atrás de algum brasileiro que conseguiu passar nessa desgrama, né? Que eu vou atrás para saber como é que ele entrou. E aí, eu em contato com esse brasileiro, ele falou assim, Érico, eu acho que você vai gostar muito dessa oportunidade aqui. E me mandou uma inscrição de um summer school no Japão. Nossa. Eu tentando ir pro Canadá, ele me manda uma oportunidade de summer school no Japão. E aí, eu falei, cara, vou me inscrever. Eu querendo ir pro Canadá, me inscrevi para o Japão. Participei do processo seletivo, fui selecionado. Aí fui atrás, igual você, fui atrás do dinheiro, da bolsa, das coisas. Finalizando, porque a história não é minha, é sua. Eu fui pro Japão, fiquei 6 semanas, ida e volta, tudo pago. Não tirei 1 centavo do bolso. Mas por quê? Porque a gente se mexeu, porque a gente foi atrás. Né? Nós não tivemos taken for granted, nós nos esforçamos, né? E aí, já entrando nisso, Isa, você conseguiu essa vitória, porque é uma grande vitória, e já te parabenizei por isso, e parabenizo aqui no podcast. Você é uma menina muito diferenciada, né? Uma jovem muito diferenciada, sempre te falei isso, que você tem um futuro muito brilhante. E como que foi essa experiência de chegar lá? De sair daqui, foi a primeira viagem internacional, né? Foi. Então, para quem não sabe, a Europa não precisa de visto. Então, no caso dela, ela não ia ficar mais de 90 dias, não precisou de visto. Daí você saiu daqui, foi pra Irlanda. E como é que foi a sensação? Como é que foi? Conta pra nós a experiência lá. Olha, aí eu vou dar até um que eu descobri, conversando com vocês, que existe uma assessoria, né? Que te acompanha, pode te auxiliar a olhar todos os quesitos da viagem. Eu não sabia que precisava de um chip diferente. Eu não sabia que precisava de uma tomada diferente. Eu precisei de pesquisar tudo. Eu pesquisei tudo, fui atrás de colegas pra saber como é que era. E aí eu embarquei. A viagem é muito longa, muito longa. Você fez conexão onde? Eu fiz conexão em Portugal. Okay. Não, eu fui de ônibus até… Ônibus não, esse aí minha mãe me levou. Mas meu namorado, tem que dar um crédito. Um crédito pra ele, que ele me apoiou muito. Eles me levaram até
Imperatriz. Na época a gente não tinha avião aqui em Araguaína. Uhum. Aí de Imperatriz até Brasília. Brasília, São Paulo. Até São Paulo, Uhum. Aí depois até São Paulo até Portugal. E Portugal é Lisboa, né? Uhum. Portugal. E de Portugal até Irlanda, Dublin. Uhum. Dublin, ônibus pra Sligo. Que fica a quantos quilômetros de Dublin? Dão 2 horas e 44 minutos. De ônibus dá quase umas 3 horas, 3 horas É daqui e em Imperatriz, meia. mais ou menos. É. Uhum. Só que é como se atravessasse o país. O país a inteiro, Irlanda né? Porque é inteira. pequenininho. Mas quando eu passei, assim, eu tava com um pouco de medo da imigração, Sei. confesso. Porque é a primeira experiência. E eu Aham. achava que a minha professora ia comigo. Ah. Na minha imaginação. Mas por que você achou isso? Eu não sei. Não sei. Aí, só que a minha professora falou assim: não, aí você já é faz isso. adulta. Exato. Mas, como seria a primeira experiência, é porque como ela foi eu achava que ela ia pra pesquisar também. Ah, entendi. Entendeu? Aí, como ela foi no congresso, eu achava que ela também ia. Uhum. Mas não ir comigo pra me acompanhar. Sei. Ir comigo porque ela ia pra lá pra estudar também. Uhum. Só que ela falou assim: não, Isabela, a Summer School, eu já participei da Summer School algumas vezes, agora é seu momento. E ela falou assim, e ela sempre falava: não, você faz isso, você faz aquilo. Eu? E nossa! Aí que eu entendi que era pra ser sozinha. Eric, eu embarquei Sim. no avião. Quando eu desci, porque a gente passa por várias... Imigração mesmo, eu passei na Irlanda. Uhum. Que eu tinha que entrar pra poder ficar lá, né? Mas a gente passa por várias avaliações, né? Internacionais, tem que Sim. tirar isso, aquilo. Inclusive, tem muitas regrinhas que eu tive que pesquisar também. Mas na hora que eu cheguei na imigração, que eu olhei pro cara, típico irlandês, Aham. meio ruivo assim, tal, com a barba. E ele começou a conversar em inglês e eu comecei a responder. Aham. E ele foi perguntando e fui respondendo. Ele foi perguntando e fui respondendo. Ah, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu vim pra uma summer school que vai ter em Sligo. Ele, e como que você vai custear a sua estadia aqui? Eu falei, não, eu ganhei uma bolsa. Aí eu tinha a carta, porque eles mandam uma carta de bolsa, né? Falando que você tem a bolsa e tal. Aí eu mostrei a carta, falei quantos dias que eu ia ficar. E eu lembro que ele leu a carta assim, aí ele olhou pra mim e fez assim. Ele regalou o olho e ele, wow, congratulations. You Aí were eu very falei, important. Aí eu falei, e eu lembro que eu respondi tudo em inglês e meu coração acelerado. Sim. Coração acelerado. E assim, eu não tava fazendo nada de errado. Mas Sim. eu olhava pra imigração, olhava pras pessoas e eu falei, meu Deus. É um ambiente muito hostil. Assusta. Mas se você se prepara, Aham. porque eu treinei com a minha irmã algumas perguntas, assim, que poderiam ser feitas. Eu fui me preparando, fui pesquisando, entendeu? Aí eu cheguei lá e falei também, cara, chegar lá eu vou falar a verdade, porque é isso. E aí eu contei pra ele, expliquei onde que eu ia ficar. Eu já tava com todos os documentos, eu levei uma pastinha separada com todos os documentos, passaporte, as cartas, tudo. Mostrei as cartas de recomendação também, mostrei tudo. Aí, eu lembro que foi muito importante, porque ele olhou pra mim. E nessa época, eu tinha um pouco de baixa autoestima com o meu inglês. Porque tem isso, né? Sim. E por mais... Igual eu falei, eu sou fluente, já sou teacher. Mas eu não tive uma experiência, assim, e tal. Então, Como nativo, né? Com um país fora, assim. Exato. E eu achava que eu não tinha conhecimento suficiente. Porque eu acho que a gente sempre pensa assim, não, ainda não é o suficiente, ainda não é o suficiente. E aí, ele olhou pra mim e falou assim... parabéns, o seu inglês é muito bom. Eu desejo que você continue estudando e continue estudando essa área, que você venha mais vezes. Ele falou isso pra mim, que você venha mais vezes na Irlanda. Olha. Que você venha estudar aqui com a gente. E aí ele olhou pra mim e falou assim, e pela primeira vez, ele falou que é muito raro encontrar um brasileiro que consiga falar inglês e que a gente consiga se comunicar. Porque ele fala que normalmente tem que chamar um intérprete. E aí dá muito Irlanda trabalho. Tem muito imigrante brasileiro, né? Muito. Então, e geralmente são os brasileiros que saem para encontrar oportunidade e são brasileiros que com não um sabem, nível de escolaridade bastante baixo. Né? Baixa. E aí ele falou isso. E aí quando ele falou... E assim, eu estudei inglês com bolsa de estudo, que é uma coisa que eu também fui atrás. Então, foi um momento em que... É como, sabe quando você passa? Que eu lembro que eu pisei na Irlanda... Que ele me liberou a entrada, que eu pisei na Irlanda, eu chorei.
Nossa. Porque eu segurei aquele Sim. tempo todo. Aham. O tempo todo da viagem, eu tava sou adulta Firme. séria, vou passar pelas coisas. Vou fingir que eu sei o que eu estou fazendo aqui. Que é natural, que é normal. Sabe aquele momento que você vai num país e você fala, tenho que fingir que eu não sou turista? Uhum. Foi tipo isso, eu vou fingir que eu sei o que eu estou fazendo. E aí eu lembro que eu pisei, que eu olhei assim do lado, porque é muito bonito quando você entra, tem várias imagens próprias da Irlanda e tudo. Uhum. Eu comecei a chorar. Aí eu lembrei do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, que sonhavam em... Elas ainda não realizaram esse sonho, mas elas sonham com isso também. Lembrei dos meus avós, lembrei do CNA, lembrei da minha professora, lembrei de tudo que me fez chegar até ali. É um E de mim momento de mesma. consagração. É. De todo o esforço que você estava tendo, né, na sua vida. E aí, aquele momento parece que... ele foi a soma, né? Foi somatizando ali tudo a ponto de que você... Não, aqui eu consegui. Eu Foi. estou aqui. Então, é a minha vitória. E é uma conquista, assim. Eu não vou dizer pra você que foi difícil passar por todos os processos seletivos, porque não foi. Uhum. Entende? Eu fui mandando, as coisas foram dando certo. Tem um pouco disso também. Mas é importante a gente ressaltar que, assim, eu sempre digo... Porque, assim, o brasileiro, ele não valoriza a educação porque ele não consegue enxergar nenhum benefício no curto prazo. E educação é um processo de médio a longo prazo, às vezes longuíssimo prazo. Por exemplo, um doutor. Um doutor, ele faz os 12 anos de escola básica, que é o primário e o ensino médio. Daí ele faz uma graduação, ele faz um mestrado e faz 4, 5 anos de doutorado. Quer dizer, são, sei lá, 20 anos de estudo. E aí, para você começar um trabalho de cientista. Porque quando você termina o doutorado, você vai começar um trabalho de cientista. Então, assim, quando o brasileiro olha, ele fala, nossa, mas o que eu vou ganhar? O que eu vou fazer? Né? Não vou ganhar dinheiro com isso? Porque a gente vive numa sociedade efêmera e uma sociedade totalmente imediatista. E aí não consegue enxergar que educação, ela é médio, longo, longuíssimo prazo. Uhum. E no seu caso, quantos anos você vem se preparando, investindo no seu conhecimento, investindo na sua educação. É uma construção, que aí chega o momento de você se consagrar. Exato. Então, ali é a coroação de todos aqueles anos que você investiu, que você deixou, às vezes, de jogar um vôlei, que você deixou, às vezes, de sair pra uma baladinha, né? Que deixou, às vezes, o namorado com raiva porque não quis ir pro cinema com ele. Então, assim, são escolhas que nós vamos dosando em nossa vida e que faz a gente chegar num momento como esse. Isso é muito importante, porque... Queridos sócios, né? Eu vou ser sincera, em relação à educação, quando me perguntam quando você começou a se preparar para ir pra Irlanda, eu vou dizer que é desde que a minha mãe falou assim, estuda. Porque eu não gostava muito de estudar. Aí eu falo pros adolescentes e jovens que não gostam de estudar. Não gostava muito, eu sou muito elétrica, eu gosto de fazer jiu-jitsu. Te falei que você tem TDAH. Gosto de jogar vôlei, então eu sempre fui muito elétrica. Mas a minha mãe falou assim... Ok, você não gosta, mas você vai. Minha mãe e meu pai, eles incentivaram muito a educação. Então, foi desde os meus 10 anos, 9 anos, 7 anos. Fui atrás de uma bolsa de estudos pra estudar inglês. Na época, eu morava em Minas. Que eu comecei a estudar inglês lá em Minas. Com os meus 15 anos. Sim. Entendeu? Então, eu olhei pras minhas irmãs que já tinham ganhado bolsa de estudos em inglês. Estavam estudando inglês e eu tava ficando pra trás. Aí, eu olhei e falei, não quero ficar pra trás. Eu quero participar dessa conversa que vocês estão tendo. Eu quero também conversar em inglês. Olha como o ambiente também te força, né? Muito, muito. Eu falo, se não fosse o ambiente que eu fui criada, era só voleizinho, só churrasquinho. Aí, com isso, eu fui... Então, eu comecei a preparar pra poder ir pra Irlanda em 2015, 2014. Sim. Entendeu? Foi... É muito tempo. Sem saber... Só que é isso que é interessante. É se preparar sem saber o que tá lá na frente. Porque, na minha realidade de vida, esse tipo de realização não tava, assim... Ainda mais tão jovem, né? Você tá com 20 e poucos. Tô com 25 anos. 25. Não tava ainda, entendeu? Eu teria que já estar trabalhando há muito tempo, já tá formada e tudo. Não tava assim, né? Não tinha como. Mas eu sempre falava, vou me preparar, vai aqui.
eu gosto muito desse vai que. E é engraçado que às vezes a pessoa fala assim, ela tem sorte, né? Fulano tem sorte. É engraçado, né? Quando a pessoa bota na sorte. Porque fala na assim, isso não é sorte. Os mais sábios dizem que sorte é quando a oportunidade encontra a pessoa preparada. Ponto. Isso é sorte. Então, se a oportunidade passou e você não está preparado, meu querido, então você tem azar. Exato. Isso é muito interessante, porque é igual eu falei com vocês do passaporte. Sim. Eu não tinha uma viagem marcada, mas eu sabia que eu queria sair do Brasil, que eu queria viajar. Falei, primeiro ponto pra você viajar para outro país, você tem que ter o quê? Um passaporte. Sim. Eu falei, se o passaporte, que é algo que eu consigo fazer, tava no meu alcance, então eu vou fazer o passaporte. E eu tava com o passaporte preparado. Então, é a mesma coisa em inglês. Eu tenho muitos alunos que falam assim, mas eu vou aprender inglês por quê? Pra quê? Gente, se bater uma oportunidade na sua porta e você não estiver preparado, você vai ter que fechar a porta e deixar a oportunidade embora pra quem tá preparado. Exatamente. Entendeu? Então, a mesma coisa eu falo pros meus amigos da faculdade, que inclusive são incríveis, também estão nesse processo de estudar bastante pra poder ter oportunidades. E é igual você falou do namorado. Graças a Deus, meu namorado não fica chateado com isso. Muito pelo contrário. A gente passava horas e horas estudando, eu estudando, ele estudando, e pra poder dar certo. Mas essa questão da educação, de você se preparar a longo prazo, foi uma viagem incrível. O ambiente, a Irlanda é linda. As pessoas... E você foi no verão, né? Fui no verão. Tinha sol, pelo amor de Deus. Porque não nunca tem sol naquele país, naquela ilha, gente. Por incrível que pareça, eu vi o céu azul. Foi um pedacinho desse tamanho, um dia. Um dia. Dos 10 dias que eu fiquei lá, foi um dia que eu vi o céu. Ficou 10 dias no total, né? Fiquei 10 dias. Marcos, tem umas fotinhas aí pra nós, lá da Isa na Irlanda. Tá, aí você chegou, aí você... aí é o... Aqui a gente teve as aulas. Onde tinha as aulas. Exato. E assim... Tem que ir preparado Parece uma igreja aí, né? É uma igreja que eles tipo, alugam, não sei como é que faz. Entendi. Né? Eles conseguiram um ambiente pra poder ter as aulas. Até andar de cima, andar de baixo. E assim, todas as aulas ministradas em inglês. E me fala dos candidatos lá, os participantes. Eles eram de onde? Olha, tinha gente... Eu nem sabia que tinha um país chamado Geórgia. Eu vi que tem muita Nossa, gente tinha gente da Geórgia. Tinha gente da Geórgia. Tem uma amiga minha da Geórgia, a Ana. Tem uma... Eu vi uma muçulmana ali já. Tem uma menina de... Ih, gente, eu esqueci o nome do país. Vai passando aí pra nós. Tinha Estados Unidos, Japão. Conversei com a Tiaki do Japão, olha aqui. Aí nós temos uma da Inglaterra, da Geórgia, dos Estados Unidos. Eu esqueci o nome do país dela, mas é um bem conhecido. Não sei se é... Onde que fica Dubai mesmo? Eu não sou muito Emirados boa. Árabes. Não, não é ali não. Mas eu não sou muito boa de geografia Oriente não, Médio. tá, gente? É Oriente Médio. Oriente Médio. Mas essa é uma coisa que eu não sou muito boa de geografia. Iraque, Líbia... Não vou lembrar. Mas é Oriente Médio. Então tinha gente de tudo quanto é lugar. E era a Vila do Estudante. Era aqui que a gente ficava. Que e legal. Era muito legal, porque a gente ficava... Olha o céu, como sempre, feio. O céu era todo dia assim, gente. Todo dia. Mas por incrível que pareça, eu achava lindo, porque era experiência, né? Só que a gente ficava nessas casinhas. Eu dividia a casa com mais 2 estudantes. Cada uma tinha seu quarto e a gente dividia os ambientes em comum. Cada quarto tinha o seu banheiro. Você tinha um quarto só pra você? E eu ganhei um quarto de cama de casal. Olha! O maior quarto. E é geralmente muito legal. Fica 2, 3 no quarto. Eu dormia com 4 no quarto. Não, a gente, cada um tinha o seu quarto. Tudo organizado, lindo. A tecnologia lá também é muito legal. Você tinha um cartãozinho assim, sabe? Colocava, eu achava super... Assim, né? Super tecnológico. Aqui foi uma apresentação, porque como a gente tava era cultural e também era literário, né? Porque a gente tava estudando Yeats. A gente tinha um momento que a gente apresentava sua própria produção. Ou então lia um poema que você queria. Eu já tinha anos que eu não escrevia. Eu gosto muito de escrever poemas. Mas já tinha anos que eu não escrevia. Por causa da correria, zero inspiração. Aquele ambiente, Sligo, Irlanda, me deu tanta inspiração que eu escrevi 2 poemas em inglês. Olha que chique! É tão lindo, gente. É um ambiente tão lindo. E é bem bucólico, né? Muito, assim, natureza. Aí aqui eu tava recitando esses poemas. Poema que você fez. Então eles fizeram uma programação linda, que era cultura, que, assim, tinha apresentações das danças irlandesas. Era muito bonito. Eu vou querer ouvir esse poema depois, hein? Isso é uma parte interessante. Aqui já era acho que mais de 8 horas da noite. E olha o céu.
Aham. Ainda um pouco claro. Porque é no verão, né? Lá pelas 10 horas da noite que vai Vai escurecer. escurecer. E o verão, olha a minha roupa. O verão era frio. Ah, é. Eu tava morrendo de Nossa. frio. Uhum. Mesmo no verão, eu tava morrendo de frio. 20 o quê? 21, 22? Tava menos, tava dando 15 graus, Nossa. 13 graus. Tava Que frio, tô te Que falando. verão frio é esse? Eu tô te falando. Ave Não sei se é porque é o Maria. interior, que é o interior, né? Aqui é legal porque isso pra mim também foi uma realização que eu sempre vi aquelas Aham. fotos. Sim. Outra coisa que fazia muita diferença, eu sigo pessoas que realizam sonhos. Que legal. Entendeu? Isso faz toda a diferença, Isso faz a né? diferença, porque você consegue ficar um pouco mais próximo Uhum. daquilo, né? Tipo, se a pessoa consegue. Você vai Eu jogando consigo. pro seu cérebro aquilo ali. Exato. E aí chega um momento que aquilo vem se tornar realidade. Exato. Então. Sai do virtual, digamos assim, E para aí o eu real. sempre vi essas bolsinhas, essas coisas. E aí essa bolsa, por exemplo, ela é da universidade lá de Sligo. Uhum. Aí tem um cartãozinho com meu nome, eu guardei tudo. Legal. E aí tem as coisas que eles International dão, Summer né? School. Então esse foi o It's kit all que eu the recebi. Muito legal. Foi muito lindo, gente. Tinha algum castelo na região? Vários. Assim, É? não, Você chegou a visitar? castelo. Deixa eu ver, castelo. Ah. Olha o mar. Tinha muita igreja. Ai, esse mar. É porque lá tem uma parte que é aquele mar com areia, que é o que a gente conhece. Uhum. E tem esse com essas pedras que eu só tinha visto em filme. Aí, quando os meus colegas perguntaram pra qual vocês querem ir, eu falei assim: eu quero ir pra aquele que eu nunca fui, assim, que não tem nada a ver com o Brasil, pra eu poder conhecer. Aí eles me levaram, foi Quero muito diferente. legal. É muito diferente, né? E eu lembro que ele até apontou assim, um colega meu, ele olhou para o Andrew, ele olhou e falou assim: vocês sabem o que está lá na frente? Quando você aponta assim, eu falei, não. Aí ele, o Canadá. E eu, péssimo em geografia. Aham. Aí eu, como assim o Canadá tá ali na frente? Aí ele, se você nadar até lá, tá o Canadá. Então, lá... Isso se a Terra não for plana. Importantíssimo. Lá, a gente não foi numa igreja. Lá tem muito... a gente não foi no castelo. Lá tem muitas igrejas. Em Sligo, né? É claro que Entendi. tem em outros locais da Irlanda, tem os castelos. Mas em Sligo, eles têm muitas... A arquitetura deles, eles valorizam muito Uhum. a arquitetura antiga. Então, você não vê... Parece ser bem antiga. Exato. Você vê, tipo assim, um prédio novo, igual o restaurante que a gente foi. É super Uhum. arquitetura linda, super, assim, moderna. Mas misturado com algo mais antigo. Uhum. Porque eles valorizam a cultura, a A história história, né? deles. Eles têm um museu, eles valorizam muito a história deles. Sim. E como é uma cidade do autor, em cada canto que você vai, tem a imagem do autor, tem Uhum. textos, tem fotos, tem coisas. Mas é uma Vamos ver o experiência. que mais tem aí. É uma experiência incrível. Aí Ai, esse na cidade. Esse é quem? é o Yates. Ah, é? Olha, tem uma estátua. E o legal é que nessas partes tá escrito, né? Partes dos textos Que dele. legal. Aí tinha que fazer. Tem que ter a foto de turista, né, gente? Com certeza. Tem que ter a foto de turista. Com certeza, absoluta. E você ficou 10 dias. Você chegou a conhecer Dublin, não? Não, eu não Uhum. pude conhecer, porque a professora até me convidou pra participar de um Uhum. outro congresso que ia ter em Dublin, Sei. enquanto eu estava lá. Aham. Só que eu falei, vai aumentar. A estadia vai aumentar tudo. Sim. E eles iam custear a parte em que eu ficasse pra Summer School. Entendi. Fora Aí isso- Você teria que tirar de recurso próprio. Outra coisa que eles frisaram Hum. é você tem a data de voltar. Então volte na Sim. data certa pra que você tenha você possa voltar pra lá depois, né? Uhum. Então, se você, igual eu tava lá, 2 de abril era pra eu estar saindo do país. Então, eu cumpri Uhum. com o que eles pediram. Aí, foi lindo quando ele carimbou meu passaporte. Foi outro momento lindo. Ele deu carimbo assim, foi especial. Ah, que legal. Então, eles pedem pra poder cumprir com essa data. Sim. E é uma coisa interessante que eu fui muito bem tratada. Olha a Essa igreja. aí, outra igreja. Parece um castelo Parece mesmo, um castelo. eu Diocese. Eu fui muito bem tratada por ser brasileira. Uhum. Eles não têm, assim... A Irlanda é o que eu passei, tá? Não Aham, posso generalizar. Mas foi com muito bem tratada. Eles gostam, assim. Quando eu Aham. falava que eu era do Brasil, nossa, que legal. E é interessante porque as amigas da Geórgia e dos países do Oriente Médio, eles foram muito, assim... maltratados mesmo.
A imigração foi dura, rígida com eles. Pela, né, história, preconceito e tudo. Mas eu fiquei assustada. Porque eu falei, nossa, né? Com o Brasil... Mas você sabe que o Brasil, de uma forma geral, nós somos muito bem... Eu já fui vários, né, lugares, assim, como estudante... E a gente é muito bem visto, o brasileiro é muito bem... Porque nós somos vistos como um povo alegre, colorido por conta do carnaval e tal. E de fato, quando a gente sai, a gente é sempre muito espontâneo, a gente é brincalhão. Então nós somos um povo realmente muito alegre. E as pessoas gostam de estar junto da gente, né? Sim. Então, quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos também, no Japão. E assim, nenhum lugar eu me senti... malquisto, digamos assim, né? Sempre muito bem recebido. E talvez por essa nossa... E o brasileiro é muito adaptável. A gente procura muito querer se adaptar ao lugar, fazer amizades, né? Então, acredito que esse seja um dos nossos... uma das nossas características culturais. Pois é, e é por isso que eu falo pro estudante brasileiro que busque novidades, busque oportunidades. Sim. Porque, igual você falou, não vai chegar assim, nossa, toma, uma oportunidade pra você. Você merece, tamo aqui, ó. Eu gosto de você, toma. Não, não é isso. Tem que fazer um movimento. E por a gente ser brasileiro, a gente tem, assim, até onde eu sei, igual na experiência particular que eu tive, foi uma receptividade muito legal. Eles me acolheram muito legal E o respeito também com a língua, porque toda vez que eu ia falar, eu falava... Então, o inglês é minha segunda língua. E aí eu sempre pedia desculpa antes de começar. Mas aí um dia, uma das pessoas vieram pra mim e falou assim... Você sabia que eu só falo inglês? Era uma menina dos Estados Unidos. Você sabia que eu só falo inglês? Aí eu, sim. Ela falou assim... Pois é, eu acho incrível que você fala a minha língua. Porque eu tive uma experiência, tá sujeito a acontecer, com uma pessoa em particular que tava tirando, assim, zombando dos não falantes, né? Dos não nativos. Sim. Porque a gente tava com dificuldade. Tem algumas coisas que, por mais que você seja fluente, estude inglês, você só vai saber se você mora lá. Claro. Entende? Então, tinha algumas coisas que a gente não pegava, ou falava talvez justamente trocado. Os dialetos. Exato. As gírias. E a menina tava, assim, zombando. Aí sabe o que eu fiz? Eu olhei pra ela e falei assim... E zombando, assim, da minha cara e de outras pessoas. Aí eu olhei pra ela e falei assim... qual outra língua você fala? Mas assim, sem querer dar uma resposta. Sorrindo. Qual outra língua você fala? Aí ela... nenhuma, só inglês. Aí a ficha caiu. Aí eu, tá. Não, então tá bom, então. Porque aí eu tirei ela como referência. Tipo assim, ela não é mais a minha referência. Claro. Porque uma pessoa que vai zombar de outra, que tá se esforçando pra falar a língua dela, né? Ela tem que estar no mínimo uns 3 níveis acima aí. No mínimo. E aí eu falei, não, ela não é minha referência. Aí minha referência passou essa menina que olhou pra mim e falou assim... Eu acho muito incrível vocês aprenderem a nossa língua. Com certeza. eu comecei a rir porque eu lembrei, na época eu tava na Austrália, e eu tava desenvolvendo os formulários para coletar resposta para minha tese. E eu tava numa aflição tão grande, eu falei, ai meu Deus, que saco isso, não sei o quê, porque eu tinha que fazer um formulário em português, um em espanhol e um em inglês. Nossa. Aí eu tava pé da vida, eu falei, cara, dá trabalho demais. Aí uma colega olhou assim pra mim, nossa, eu queria tanto ter esse trabalho que você tá tendo. Eu acho tão chique, eu só falo inglês. E é muito isso. Deus. Mas a experiência foi incrível. É realmente incrível. Agora, Isa, nós estamos caminhando para o fim. Eu queria, sim, que você trouxesse para quem nos escuta. Aliás, antes disso, se inscrevam no canal, já deixa o joinha, compartilhe o vídeo, que toda vez a gente esquece de pedir, né, Mayara? A gente esquece. Então, compartilhe o vídeo, se você está gostando do nosso canal. Então, compartilha, curte, se inscreva, que aí todo episódio novo que tiver, você vai ser avisado. E aí, Isa, voltando aqui já para os finalmente, quem tem, né, seja jovem, seja já velho, seja de meia idade, enfim, porque eu acho que em fazer intercâmbio não existe idade.
Né? Eu, nos meus 31. 30 e alguns. Eu quero fazer mais intercâmbio, né? Então, eu queria que você trouxesse para nós. Foi rápido, foram só 10 dias, mas foi uma experiência, pelo que você já contou aqui, incrível, transformadora. E esses 10 dias, que parece tão pouco, mas foi muito intenso, né? Foram bastante intensos. Queria que você trouxesse, assim, uma mensagem e o que de fato, assim, Isa antes do intercâmbio e Isa depois do intercâmbio. Certo. Olha, a primeira coisa que eu acho que eu posso dizer que eu aprendi com o intercâmbio, eu descobri que a gente é pequenininho. Desse tamanhozinho. Porque quando eu vivia aqui nessa realidade, eu sabia que tinha um mundo lá fora, mas... sabe aquele saber sem conhecer? E quando eu cheguei lá, que eu vi que tem pessoas diferentes, de cultura diferente, vivendo a vida normal, porque eles vivem a vida normal lá, que nem a gente. Eu percebi que a gente é muito pequeno. Uma outra coisa é que os problemas da humanidade são os mesmos. No Brasil, na Irlanda. Muda algumas coisas, mas as angústias são as mesmas. Sim. E é por isso que eu me identifiquei com o autor, o Yeats. Porque as angústias são as mesmas. E quando eu voltei, que eu olhei... Eu até falei com vocês, né? Falei, gente, acho que eu vou ter que ir pra terapia. Porque foi muito difícil eu falar a respeito dessa viagem depois, quando eu voltei. Eu posso dizer que eu percebi o quanto o mundo é lindo e grande. E que a gente tem a oportunidade de explorar. Porque eu acho que ir para outro lugar, conhecer uma nova cultura, não é só valorizar aquele país e falar, nossa, lá é bem melhor do que aqui. É falar, nossa, o quanto que a gente pode aprender com eles. O quanto que eles podem aprender com a gente. Porque teve pessoas de lá olhando para mim falando, Isabelle, que incrível, você é tão... divertida, leve. As cores das minhas roupas eram todas coloridas. E as deles, tudo da mesma cor. Eu falei que o Brasil é um país colorido, tá vendo? E a gente teve aula de dança e todo mundo com vergonha. E eu lá dançando as danças irlandesas e animando a galera, porque a galera ia junto. Claro que nem todo mundo é assim, né? Sim. Aqui no Brasil, a gente não pode generalizar. Mas é essa troca. A troca, ela toca o coração da gente. E foi uma troca tão bonita que a gente tem um grupo no WhatsApp chamado Black and White, que são as pessoas do intercâmbio. E a gente tá combinando de pesquisar, de se encontrar em algum local novamente para poder pesquisar. Que legal. Então, eu sinto que a Isabelle de hoje, ela tem, no sentido, não vou dizer mais ciência de que eu sou pequena diante do mundo, porque o mundo é gigante. Mas eu também tenho o meu valor enquanto brasileira, o meu valor enquanto pessoa, indivíduo, as riquezas, né, as experiências que eu trago. E as outras pessoas também têm valor. As outras culturas também têm valor. E isso faz uma diferença tão grande. Porque eu acho que se a gente viajasse mais e conhecesse mais outros lugares, a gente teria menos briga e mais amor. Nossa. A gente teria mais conexão, entendeu? Mais união. Você me tocou agora nesse momento, porque quase todo podcast eu falo isso. Que viajar é você sair da ignorância, descobrir que você também é parte do outro. E quando a gente sai da ignorância, porque ignorar... O que é ser ignorante? Ignorar é desconhecer, né? Então, quando você passa a conhecer e a compreender, você deixa de ser ignorante, logo você está muito mais aberto ao outro. E nós não teríamos tanta violência, tantas guerras, tantos problemas como a gente vive no mundo hoje. Exato. E aí foi muito legal, porque a gente trocou, eu conversei com nosso grupo era uma japonesa, um estadunidense, um norueguês, uma inglesa, uma da Geórgia e uma do outro país que, gente, sumiu o país na minha cabeça. E a gente trocou experiências de como que é a vida de cada um. E é interessante porque as angústias humanas são as mesmas. Entendeu? Então, quando a gente deixa essas diferenças de lado, as diferenças culturais,
e entende a diferença cultural como algo que eu posso conhecer e falar, nossa, que interessante. Ao invés de julgar, e começa a compartilhar também... Pior ainda, subjugar. Subjugar. E começa a compartilhar também as coisas boas. Porque, por exemplo, no Japão, eu tenho um grande apreço pelo Japão. Mas aí, eu conversando com a Chiaki, eu pude ver o valor do Japão, mas também pude ver as dificuldades. Ela não sai na rua sem maquiagem. A juventude japonesa lá é escrava da imagem. E aí, nesse ponto... E já ela falou assim, nossa, que legal. No Brasil, vocês não são assim? Eu falei, minha amiga, até pro trabalho, eu escolho o dia que eu vou de maquiagem. No caso, eu tenho esse direito, né? Então, aí eu falei com ela, não, ela, quando que você usa maquiagem? Eu falei, quando eu quero. Se eu não quiser, eu não uso. Ela achou incrível. E ela começou, tipo assim, a não importar tanto, que ela já tava um tempo na Irlanda. Não importar tanto, ter um pouco mais de leveza consigo mesmo. E eu já pude perceber que a pontualidade deles é incrível. Que eu tô aprendendo com eles. Porque pontualidade é uma coisa já difícil pra mim. Então, assim, é uma troca, sabe? É uma troca. Incrível. Eu acho que todo ser humano deveria fazer um intercâmbio. Abrir a cabeça pra entender quem é o outro, o que o outro faz, por que o outro faz. Entendeu? Porque o outro às vezes tem um motivo pra ser daquele jeito, escolher, fazer aquelas escolhas. Compreender. Né? Então é isso. Isa, mais uma vez, muito grato. Eu que agradeço. Sou muito grata aí pela sua participação. Eu que agradeço. Foi lindo. Graças a Deus. E você pode deixar agora aqui fazer seu marketing aqui, já que você é do marketing. Fique à vontade aí pra fazer o seu jabá. Então, assim, eu convido vocês a conhecer o Cine Araguaína. Eu preciso falar dele porque é o que me deu todo o suporte no inglês. E também suporte a dona do Cine falou assim, Isabelle, o que você precisar, vai, tira seu período. Né, porque eu tava trabalhando, né, ela me auxiliou nesse ponto. Então, o Cine Araguaína, pelo inglês, me deu, assim, mais coragem de ir pra fora. E se vocês quiserem me conhecer um pouco mais, meu @ é Isabelle de Vieira. Eu não sou influencer nem blogueira, mas eu posso também tirar dúvidas em relação a essa experiência que eu tive. Os universitários de plantão, por favor, procurem oportunidades, busquem oportunidades, colhem num professor incrível que nem eu fiz com a minha professora Alessandra Rigonato. E é isso, pessoal. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Sócios pelo Mundo, espero... Assim, eu amei a ideia. A gente conversou antes de você fazer, você já tinha essa ideia, né? E aí, vocês dois, parabéns pelo projeto. É algo bem especial. E eu estou acompanhando também. Hoje eu tava assistindo o do Chile. Que legal. O Chile sem a neve. E com a neve. E eu amei, assim... Tá aqui, poder falar a respeito disso. Foi uma viagem bem incrível. Eu desejo que todo jovem brasileiro tenha a oportunidade. E se preparem para as oportunidades. Então, eu não tenho, assim, muito marketing pra fazer, não. Mas é isso. Obrigado, Isa. Eu que agradeço. Bom, vocês me encontram no meu Instagram, Maiara Souza. Eu falo sobre viagens, consultoria de viagens internacionais e também sobre o nosso projeto aqui, Sócios pelo Mundo, nosso canal, que é um trabalho incrível, como a Isa acabou de falar. E também tenho parceiros para fazer intercâmbio. Quem assistiu esse episódio até o final, porque ou se interessa por intercâmbio, ou tem o sonho de fazer algum dia. E eu quero dizer que comigo você tem também essa consultoria lá na agência, tá? Ok. Vocês me encontram no meu Instagram, proferic.turismo. E no canal, no canal Sócios pelo Mundo e no nosso Instagram, sócios.pelomundo. Agradecemos mais uma vez a todos pela audiência e nos acompanhe aqui até o próximo episódio. Tchau!